Bom, gente, tudo bem? Como é que passaram esse tempo? Tudo jóia? Estudando Kant, assim, entrando nos meandros da metafísica dos costumes, como me pediu encarecidamente, representante dos alunos, a Renata, menos Kant, mais Lacan. Tá bom. Vamos tentar. Queria ouvir vocês, o que vocês entabularam desde o nosso último encontro. Diga lá, meu caro. Ah, não, agora foi. Agora aqui a gente está comprando o peixe que levanta a mão. Então, levantou a mão, já escalado no time. Vai lá, Alexandre. Não, confessa, de joelhos, no milho. Não consegui. Mas você teve acesso ao texto, e aquele comecinho, são algumas páginas só. Dizer o que aquilo tu tem a ver com a gente. Isso tá. Não, traduzindo. Eu ainda estou tentando. Bom, vou tentar de novo hoje, rapidamente. Né? Quem mais quer fazer uma declaração? Oh, meu caro, Paps, tudo bem? Claro. Como é que tá, Dora? Entre uma fralda e um banho, tentei fazer alguma coisa. Heróico. Isso aqui é raça por Lacan. O cara, 2 semanas, 3 semanas de paternidade, está aqui no Kant, não é com SAD, né? Eu fui para o Freud. Freud, tá. E ele menciona, né, o Kant ao longo da obra dele, além de se inspirar muito em Kant, ele menciona. No Além do Princípio do Prazer, é a única vez que ele faz alusão à estética transcendental. E ele, quando ele comenta de que deveríamos rever, ele chama as formas necessárias, as formas a priori, do tempo. Ele só fala do tempo. É curioso que no manuscrito, ele, que foi depois apagado, ele diz que a outra coisa que deveria ser vista era a substância e não o espaço. E achei intrigante isso, do fato de... E ele fala, o tempo está na consciência, no sistema percepção-consciência, e no inconsciente os processos são atemporais. Então, devemos rever com base nisso. E aí minha pergunta, assim, como... Se tempo e espaço são formas a priori do sujeito do conhecimento, como fazer, em que momento que a gente pensa isso em Lacan, ou nos 3 registros, ou a partir de que registro? Não sei, me fiquei pensando isso. E essa questão do Freud meio que não discutir espaço. A questão é tempo e talvez substância. Ele não discute substância, ele acaba rasurando. Isso não aparece na primeira edição. Tá, não. Ótima consideração, né? Porque no fundo remete assim àquela tática da gente enfrentar um problema com outro problema, né? Nem sempre com uma solução, mas tentar ir perseguindo aquilo que ficou pelo caminho. Né? Aliás, essa é uma das definições mais simples, mais interessantes que o Lacan dá do inconsciente, né? O inconsciente é aquilo que opera no rastro para a construção, para a constituição de um sujeito. Né? O inconsciente é composto de rastros. A gente devia também levar em conta aquilo que permanece como resíduo num pensamento, numa experiência de transmissão. Né? E um dos problemas legados pelo Freud, pouco tematizado, aliás, pelos psicanalistas, é o problema da consciência. Né? O que é? A gente sabe um bocado sobre o inconsciente. Né? Tem textos fundamentais da metapsicologia sobre o que é o inconsciente. Mas, talvez por receio, talvez por associar a consciência com essa tradição que é a da filosofia, Freud faz essa associação várias vezes, a gente não dispõe de uma teoria da consciência na psicanálise. Isso, vamos dizer assim, passado uma época
onde, enfim, falar da consciência poderia ser assim, uma objeção até à hipótese do inconsciente. Já não estamos mais aí, né? Inclusive pelos efeitos que a psicanálise trouxe para o pensamento, pelo menos o pensamento ocidental, né? Então é inaceitável que a gente não consiga minimamente estabelecer o que nós entendemos por consciência, né? Em geral, isso acabou sendo saneado por uma certa aproximação com a fenomenologia, né? Então, o Merleau-Ponty, às vezes o Sartre, às vezes o Heidegger, né? São importações para tentar compor essa deficiência, vamos chamar assim, né? Grandes autores tentaram isso, Pierre Fédira, por exemplo, né? Tentou fazer essa aproximação justamente para fazer frente a esse problema, né? Com relação ainda aos rastros, né, o Freud tem um esboço de teoria da consciência, que em parte está no projeto, e em parte está numa famosa nota de rodapé ao texto do Problema Econômico do Masoquismo, onde ele diz assim: olha, nós sabemos muito pouco sobre a consciência. E ele começa a se interessar por isso nesse momento final da obra, em que vai importando mais e mais um tipo de defesa, né, operada por contracatexias, ou seja, por ação da atenção. E essa defesa, ela exigiria que a gente, já que a atenção é uma função, uma subfunção da consciência, que a gente entendesse como funciona a consciência, né? A teoria da Verleugnung, né, a teoria da espécie de recusa perceptiva, que a gente associa, a partir do Lacan, com a perversão, mas que para o Freud não estava associado com a perversão, estava associado com uma atitude psíquica mais genérica, de sei, mas continua agindo como se não soubesse, né? Sim, isso acontece na perversão, mas isso não acontece só na perversão, né? Bom, nesses dois textos, o Freud dá uma indicação assim de que se nós podemos imaginar algo sobre o que é a consciência, ela teria que ser pensado como uma frequência, um período ou uma função do tempo, né? Que como a fenomenologia vai caminhar nessa direção, né? Acho que a definição do Sartre, né, da consciência como fluxo temporal de significações. Então, esse é um jeito de pensá-la, né? Mas, expandindo o problema, há uma certa sobreposição de problemas relativos à consciência e problemas relativos à teoria do sujeito, no Lacan, né? Então, essa seria assim a estratégia que ele mobiliza para dar conta desse problema, né? Então, a filosofia da consciência, ela é costumeiramente referida ao Descartes, né? O Descartes, penso, logo existo, é um pensador, vamos dizer assim, que define o sujeito a partir da consciência. Então, se eu conseguir mostrar as relações de Descartes com a psicanálise, eu vou estar trazendo uma teoria do sujeito que junto, né, no balde, né, de brinde, vem aí com uma ideia de consciência, né? Então, as diferentes releituras que o Lacan faz do Descartes, principalmente no Seminário 15, né? Penso onde não sou, sou onde não penso, disjunção entre não ser e não pensar, são parte dessa ideia de fazer uma filosofia, ou trazer uma concepção, um conceito, né, de consciência para a psicanálise. Mas veja, que exatamente esse é o ponto que nós estamos tentando fazer aqui, né? Ao argumentar, né, que se a gente fosse pensar os afetos, eles são uma função da consciência também, e eles, portanto, têm que estar referidos, de alguma forma, ao tempo. E, em vez de seguir o caminho da discussão com o Descartes, que é um caminho muito mais organizado no Lacan, nós estamos tentando seguir o caminho organizado pelo Kant, porque o Kant explicitou esses conceitos e colocou esses conceitos de forma assim imanente ao sujeito. Só há sujeito onde ali a gente tem as intuições puras, as formas puras, né, que seriam o tempo e o espaço,
e as categorias do entendimento. Né? Para tentar já entrar na conversa e sintetizar a bagunça do começo do Kant, o incompreensível Kant, né? Logo no início da crítica da razão pura, ele vai examinar a relação tempo-espaço e vai dizer, em conjunto, né? Elas são A, formas puras. B, essas formas puras têm um conteúdo. E esse conteúdo são as sensações. Né? Empfindung, o termo que aparece no Freud e que a gente pode dizer assim, seria aquilo assim antes da percepção. As sensações puras. São conteúdo dessas formas puras. Mas o Kant não diz que as sensações, né, elas estariam assim como ponto de partida do conhecimento. Ele diz que o tempo e o espaço, né, que são as formas que a gente necessariamente imprime às nossas sensações. Ou seja, a gente não acessa o diverso sensível como uma massa amorfa, né, como uma massa em que a gente tem uma indiferenciação de sensações. As nossas sensações, elas já vêm tem então profundidade, plano, cor, textura. Né? Os objetos já se apresentam assim. Né? Mas, além disso, tem duas outras características da relação tempo-espaço que a gente não mencionou aqui, que sim, são fundamentais. Né? Figura e grandeza. Então, são 4 termos. A forma, a matéria, né? Que lembra o problema grego lá do conhecimento. Como é que a gente conhece? Quando a gente junta forma e matéria, quando a gente junta forma e conteúdo. Né? E lê e morfê. Só que tem 2 outros traços da relação espaço-tempo, que é grandeza e figura. Grandeza, né? Quem acompanha aqui as nossas aulas lá no fórum, né, do campo lacaniano, vai lembrar que a gente passou aí 4, o Grau estava lá, né, 4 encontros, tentando mostrar como o seminário 11 inteirinho, esse momento de talvez organização do pensamento lacaniano, né, em que ele sai da IPA e que precisa então justificar o que tem de novo no inconsciente dele, né? Tanto que tem uma das sessões chamada o inconsciente freudiano e o nosso, né? Ou seja, um momento epistemologicamente decisivo. E lá no começo, e ao longo do seminário ele volta a isso 3 ou 4 vezes, ele diz, para entender a diferença entre o meu inconsciente e o inconsciente do Freud, vocês precisam ler um ensaio do Kant, de 1763, chamado Ensaio para Introduzir as Grandezas Negativas em Filosofia. Né? E lá ela vai distinguir, né, as grandezas negativas como grandezas que são intuíveis a partir do movimento. Né? Movimento de um barco que vai para um lado para o outro, movimento bancário, né, que você deposita e saca. Né? E que ele vai argumentar, esse movimento cria um jogo de oposições que não são verdadeiras contradições. Né? São oposições, como ele chama lá, privativas. Tá? Ok, isso vai inspirar ao longo do Seminário 11 uma ideia muito importante, né? Que vai introduzir a noção de causalidade, um pouco opaca no Freud, a noção de causalidade definida pelo objeto A. Né? Quer dizer, antes ele fala em causalidade, depois ele diz, essa causalidade é o que eu chamo então de objeto A. E a origem dessa causalidade é justamente o Kant e a ideia de grandeza negativa. É a iância. Né? A iância, o beans, né? O espaço, o intervalo, o hiato, o entre, né? Entre o vai e o vem, entre o for e o dá, entre o aqui e o agora. Quer dizer, aí existe uma estrutura temporal. E essa estrutura temporal é como eu tento apreender o inconsciente.
Resposta que ele dá à pergunta do Miller. O inconsciente tem uma ontologia? Qual é a substância que forma o inconsciente? O Kant diz, não tem nenhuma ontologia. O inconsciente, eu tento apreendê-lo, né? Ele é ético e não ôntico, e eu tento apreendê-lo a partir do tempo. Que tempo que ele está falando? Tempo cronológico, tempo do kairos, o tempo do encontro, tempo do enunciado contingente, é o tempo da iância, né? O tempo do intervalo, que mais adiante ele então vai tematizar com a noção de falta, com a noção de perda, com a noção de vazio e outras figuras do negativo. Que, vejam só, pensando no Kant, não são negativos ontológicos. O Kant é claro, ele diz, essa oposição, fui com o barco para um lado, fui com o barco para o outro, ela é positiva. Ela é uma oposição que se dá no plano da sensibilidade. O que essa oposição, o que nós precisamos é não confundir essa oposição com a verdadeira contradição, a contradição lógica. Bom, ao desenvolver isso, né, e tentar resumir qual é a diferença entre o inconsciente do Freud e o inconsciente do Lacan, ele diz assim, o inconsciente do Freud, ele diz que não comporta contradição, mas não é verdade. O inconsciente do Freud não comporta contrariedade, né? Ou seja, aquilo que o Kant chamou de oposição, né, de grandeza negativa, não está inscrito, né, não é contável pelo conceito freudiano de inconsciente, e o Lacan vai dizer, e o meu vai ter isso. E o meu vai ser definido por esse tipo de causalidade. Não? Veja só, isso é muito interessante, porque, no fundo, isso faz uma pergunta, ou repõe uma pergunta, que há vários anos a gente passa por ela aqui no seminário, né, que é o estatuto sensível do objeto A. O objeto A é algo que, vamos dizer assim, comporta um certo plano de sensibilidade, ou o objeto A é uma espécie de hipótese, de ideia, de saber suposto, de efeito lógico, né? Quer dizer, exatamente para responder a esse problema que, nos parece, o Lacan está dizendo, precisamos rever a estética transcendental do Kant. Mas eu não queria me ater aqui nem tanto ao problema da forma, né, nem ao problema das sensações, que é o conteúdo, nem ao problema da grandeza, mas é esse quarto termo que, aparentemente, nem o Freud nem o Lacan deram importância, que é figura. Né? Grandeza tem a ver com movimento, e a figura. Nada se diz sobre essa tal de figura nos desenvolvimentos que seguem aqui a apresentação das teses sobre o tempo. Não? O Kant diz que os diferentes tempos não são simultâneos, porém sucessivos. Já os espaços, diferentemente, são simultâneos, mas não sucessivos. O que está faltando? O que precisa ser reinventado? O que nessa formulação é insuficiente? A ideia de iância, a ideia de intervalo. Né? Quer dizer, você tem o simultâneo e você tem o sucessivo. O que a gente precisa para poder pensar a noção de sucessão em contraste com a noção cromática de continuidade? Né? Você precisa de um intervalo. 1, 2, 3, 4. Né? Tem que ter uma iância, porque senão o que você tem é um contínuo, um infinito contínuo. Né? E o espaço é pensado pelo Kant como um infinito contínuo. Por isso que ela faz esse entrejogo. Os tempos não são simultâneos, mas eles são sucessivos. O Lacan vai dizer, não, os tempos são simultâneos também. O tempo lógico é justamente uma exemplificação de como existem temporalidades diferentes que são simultâneas. Ou são quase simultâneas. Se a gente lê o tempo lógico e a asserção da certeza antecipada, olha o problema da consciência agora na versão da certeza. Ele diz lá, o tempo de concluir deve ser tão curto, tão pequeno, tendente ao tempo de compreender e que se resumiria no instante de ver.
voltamos aonde? Na sensibilidade, um instante de ver. Né? Bom, e também um espaço, né? Já que os espaços diferentes são simultâneos, mas não sucessivos. Será que a gente não pode pensar em espaços sucessivos? Um argumento é de que o uso da topologia das superfícies, primeiro, e depois da topologia dos nós, é uma forma de pensar espaços, né, que são sucessivos e não necessariamente simultâneos. Então, o espaço do touro, o espaço da banda de Moebius, o espaço da garrafa de Klein, o espaço do cross cap, eles assim estão acontecendo simultaneamente, mas não sucessivamente. Não, existe uma sucessão entre eles, não uma sucessão que a gente pode mostrar pelas regras de composição desses espaços. Um cross cap é composto por duas bandas de Moebius, uma garrafa de Klein também, um touro decorre de uma banda de Moebius decorre de um touro cortado. Ou seja, você tem sucessões no espaço que não são sucessões ligadas à duração, né? São sucessões lógicas, mas onde um tipo de espacialidade sucede o outro, pode ser ordenado em relação a outro. E isso, bom, Kant está dizendo isso porque ele acredita, junto com o Newton, que só tem um único espaço. O Lacan, depois do Lobachevsky, depois das geometrias não euclidianas, sabe que existem vários espaços. Portanto, isso precisa ser refeito, isso precisa ser redito. E essa, então, aqui é a nossa tarefa. Tudo bem? Bom, uma consideração sobre isso que você falou, né, de que o Freud menciona o tempo e a substância, mas não o espaço. Né? Lembra que a substância ela é um dos modos, né, uma das categorias ligadas à relação. Né? A relação compreende a substância, a causalidade e a atividade e passividade, que o Kant chama de comunidade também. Né? Assim como ele chama a causa e dependência a causa e efeito de dependência, relação de dependência. Né? Substância lá para o Kant, assim como Aristóteles, ela se contrapõe a acidente. Então você tem esses pares, vocês vão ver, né, agindo aqui no Freud, né, as famosas oposições simples entre o ativo e o passivo, fálico e castrado, homem, mulher, né? Então, bem questionados, né, pela teoria feminista, né, pela Judith Butler, que aponta, diz, isso é um binarismo. Bom, isso é um binarismo se você desliga essa oposição da problemática de onde ela deriva e das outras modalidades de relação. Ou seja, você pensa ativo e passivo sem causalidade, você pensa ativo e passivo sem substância. Né? Mas vamos deixar isso de lado por hora. Né? Porque eu queria voltar, né? Então estou refazendo o nosso caminho para esta que eu estou chamando aqui a fórmula dos afetos lacanianos. Né? E para não ser assim dogmático na apresentação de uma fórmula, eu vou propor para os nossos próximos encontros que ela seja testada, né? Ela seja testada em relação a 4 ou 5 modelos que a gente tem sobre os afetos, né? E dos quais a gente já falou. Né? O primeiro modelo é o modelo do sonho, né? Então, os afetos no sonho. O segundo modelo é o modelo que aparece em Xistes e sua relação com o inconsciente. E aí a gente tem uma tríade que talvez a gente vai examinar hoje entre o cômico, o xistoso e o humor. Tá? E que vão servir um pouco para justificar a nossa distinção preliminar entre afetos, emoções e sentimentos. Tá? Isso, de certa forma, estava lá no Freud, quando ele fala e ele divide e ele tenta classificar e descobrir quais são as diferenças entre o cômico, uma categoria mais geral, né? O xistoso, que ele diz,
ele está incluído no cômico, ele é um caso do cômico, e o humor, que é um caso que envolve o cômico e o chistoso, mas que tem uma região assim externa própria, independente. Né? Bom, então a gente tem o modelo 1 é o sonho, o modelo 2 é o cômico, humor e xiste, o modelo 3 é o luto, já adiantei algumas ideias sobre isso aqui. O modelo 4 é o modelo da angústia, o que o Lacan toma como modelo soberano, né? E o modelo 5 é uma espécie de variante problemática do modelo da angústia, que eu estou chamando aqui de modelo do Unheimlich, ou do estranho. Tá? Então, sonho, cômico, luto, angústia e caso problemático da angústia, Unheimlich, sim, infamiliar, né, ou estrangeiro. Né? Pulando um pouco a ordem, eu queria lembrar a vocês uma fórmula, que é a fórmula lacaniana da angústia, que não aparece no seminário sobre angústia, mas aparece no seminário subsequente, né, sobre os nomes do pai. E é uma fórmula que ele não comenta, daí ela ser assim bastante pouco discutida, né? E essa fórmula é assim: A está para Aleph, 0, né? Aleph, né? Que é uma letra hebraica, punção, sujeito barrado. Não? Difícil, porque ele não comenta, a gente fica assim jogado à leitura mesmo dos matemas. Né? Então, o A, o objeto A, o Aleph, que é um sinal para infinito, né? É um infinito mais simples, talvez. Punção, a gente vai falar bastante sobre este matema. Né? Se vocês quiserem estudar alguma coisa assim mais rara no Lacan, é o que é esse triângulozinho, não triângulo, losangozinho, entre o A e o sujeito barrado. Né? Porque ele vai ser usado na fórmula aqui dos afetos, que eu estou propondo para vocês. Tá? Usualmente, essa expressão que é punção, né, aparece na fórmula do fantasma. Então, isso é bem antigo lá no Lacan. Fórmula do fantasma, sujeito barrado, punção, objeto A. Né? Portanto, ao usar a punção, eu estou supondo, mobilizando, né, a noção de fantasma, mas me parece assim ser o caso, a variante da fórmula que estou apresentando para você, a fórmula estendida. Tá? Mas aqui o importante é esse buraco. Tá? Esse buraco que no começo representa justamente a ânsia. Né? É a forma como Lacan brincou, né, de definir o objeto A como uma espécie de furador ou de grampeador, né, da nossa realidade perceptiva. Ou seja, como é que a gente faz para perceber, significar, indicar aquilo que é o entre? O mais simples é dizer é o que está à direita e à esquerda de algo. Lacan vai dizer certo, né? Tanto que uma das leituras desse matema é maior ou menor. Outra leitura é e ou, né? Conjunção e disjunção lógica. Mas a mais simples é buraco. Isto é um buraco. Né? E um buraco é interessante, porque ele não precisa estar exatamente entre uma coisa e outra. Já pensaram nisso? Quer dizer, esse buraco ele define uma descontinuidade numa superfície e as relações de simetria, de inversão e etc. são postas depois. Né? O buraco é simplesmente uma propriedade, vamos dizer assim, negativa de uma superfície. Né? Ok, mas então vamos o que o Lacan falou no momento que ele usou essa fórmula. O que acontece no fenômeno do Unheimlich? Jesus.
Ele está justamente falando desse tipo de angústia. A cada vez, subitamente, por algum incidente fomentado pelo outro, né, cada vez algo que vem do outro, sua imagem no outro aparece para o sujeito como privada de seu olhar. Sua imagem no outro, espelho, aparece para o sujeito como privada do seu olhar. Do olhar do sujeito, do olhar do outro. Toda a trama da cadeia da qual o sujeito é cativo na pulsão escópica se desfaz. Ou seja, no fenômeno da angústia de Unheimlich, toda a trama da qual o sujeito está imerso na pulsão escópica, ou seja, a pulsão escópica está funcionando, ela está posicionando o objeto escópico para o funcionamento da demanda, se desfaz. E é o retorno à angústia mais básica. Ou seja, tem angústias mais básicas e angústias menos básicas. Ele está dizendo que a angústia de Unheimlich é essa mais básica. E olha só, ao dizer que essa angústia desfaz, né, o cativamento, a alienação na pulsão escópica, ela está definindo também essa forma de angústia como aquela que a gente deveria encontrar quando a pulsão se separa da fantasia, que é o que define o final do tratamento. Ou seja, em que eu não preciso mais investir toda a pulsão, né, na forma, na gramática básica da fantasia daquele sujeito. Fantasia escópica, da fantasia acusmática, da voz, da fantasia oral, seja qual modalidade de pulsionalidade, a cadeia se desfaz e o sujeito não é mais cativo da pulsão. Não é que ele perdeu a pulsão, mas a pulsão não mais se endereça à fantasia. Continuando, esta é, ao que parece, em sua estrutura mais fundamental, a relação do sujeito com o objeto A. Ou seja, não é apenas a fórmula da fantasia invertida que a gente tem aqui. O que, aliás, é também a fórmula da perversão, se a gente lê Kant com Sade. Tá? O que acontece? O perverso se coloca do lado, né, do objeto, ele se faz objeto para dividir o outro, para produzir no outro a condição de um sujeito dividido com a qual o perverso goza. Tudo bem? Essa acho que é uma leitura bastante razoável do fenômeno da perversão, mas se a gente não quiser assim folclorizar a perversão, a perversão, serial killers, sujeitos malvados, que me parece muito ruim, a série toda é muito ruim. Vamos lembrar que no começo eram os homossexuais, que era o modelo clínico para a perversão, eram os que chegavam. Não tem que ver, então, com uma posição subjetiva, uma estrutura no sentido clínico, mas pode corresponder a uma fase da fantasia, uma espécie de inversão da fantasia. A fantasia lida sujeito, punção A, ou a fantasia lida A, punção, sujeito. Se isso é reinversível ou não, parece indiferente. Né? Mas o que apareceu aqui de novo é que não é só a fantasia, é a fantasia com um índice, né, que é esse Aleph, que é esse infinito. Tem uma experiência, então, com a angústia de Unheimlich, que ele não pareia com, por exemplo, a angústia de castração. A angústia de castração é uma angústia finita, tá? Inclusive porque ela é fálica. A angústia do Unheimlich vem com esse traço, né? Ela está referida a um infinito. O que isso quer dizer? Não sabemos ainda. Tá? Mas, então, apresento de novo para vocês aqui a nossa fórmula. Né? Vou lê-la a partir dessa sequência, né, lacaniana, que se encontra na página 69 do texto da Instância da Letra,
no inconsciente ou a razão desde o Freud. Eu tinha falado de cabeça, mas agora eu quero ler para vocês, para a gente ir bem devagar, para vocês acreditarem no que eu estou falando também. Né? Começa assim: trata-se, pois, de definir a tópica deste inconsciente. Digo que é justamente o que ela se define pelo algoritmo, né, significante significado, que juntos formam o signo. Nada mais óbvio, repetitivo do que dizer isso. Daí vem o importante. Ele diz: o que ele nos permitiu desenvolver sobre a incidência do significante no significado ajusta-se em sua transformação. Veja, agora é o Lacan, sua transformação em F, significante entre parênteses, e significado. Tá? Esse I é todo o problema. Como ele foi aparecer? Como disso, eu vim para cá. Primeira diferença é que isto aqui é um conceito, vamos dizer assim, descritivo. É o elemento mínimo da linguagem, o signo. Isto aqui, reparem bem, é uma função. Uma função, quando você escreve função, você já tem uma série de condições, né? Quer dizer, uma função tem um espelho, tem um domínio, né? Tem um certo regime de relações entre elementos. Uma função que relaciona, voltamos lá ao campo das relações possíveis, né? Então, se fosse o Kant, que tipo de relação? É uma necessidade, substância, acidente, é uma relação causa-efeito, ou é uma relação ativo-passivo. Tá? Significante, imagem, embaixo, conferindo, significado. Mantém, então, o significado. E esta imagem, a gente disse, ela estava aqui dentro. Senão é um truque, né? Senão estou acrescentando uma coisa que não estava lá. Onde que ela podia estar? Em duas posições. Na posição em que o significante é definido como imagem acústica, e bom, que seria uma imagem acústica, mas também na posição em que lá no Saussure aparece um desenho, uma árvore. Então são duas imagens. A imagem que define o significante, como a acústica da palavra, né? Tisch, table, table, mesmo significado. Estou variando o significante. Estou variando o quê? Os fonemas, os sons, a segmentaridade dos sons. E a imagem da coisa. Se isso é correto, ela está vindo para cá, né? E daí o Lacan está dizendo, entre um significante, a função do significante em cima da barra e os seus efeitos de significado, nós temos uma imagem. Tem que ter uma imagem. A relação é com uma imagem. A relação é significante, imagem, significado, imagem. Vamos ver o que acontece na sequência do texto. Foi da copresença no significado, não só dos elementos da cadeia significante horizontal, mas de suas contiguidades verticais, que mostramos os efeitos de acordo com duas estruturas fundamentais, da metonímia e da metáfora. Podemos simbolizá-las por, e daí é a primeira fórmula lá. Continua o texto. Ou seja, a estrutura metonímica indicando que é a conexão do significante com o significado que permite a elisão. Olha lá, elisão, um tipo de parênteses, um tipo de hiato, um tipo de béance, né?
mediante a qual o significante instala a falta a ser na relação de objeto, servindo-se do valor de envio da significação para investi-la com o desejo, visando esta falta que ele sustenta. O sinal, colocado entre parênteses, manifesta aqui a manutenção da barra que marca no primeiro algoritmo a irredutibilidade do significante ao significado, a resistência à significação. Eis agora, né, e daí aparece esta fórmula, né, que é a fórmula da metáfora, né, e que tem uma escrita alternativa, né, que eu coloco aqui para vocês, que é do Seminário sobre as Formações do Inconsciente, onde a primeira vez, né, ele introduz a noção de S2. Veja, ele usa S2 antes de S1. Né? E vai dizer aqui, ó, o significante está para o significante, para o sujeito, em relação ao significante do saber, ou significante número 2. Isso é equivalente ao significante com transposição da barra de resistência à significação, o que significa, basicamente, que a estrutura metafórica que indica que é na substituição do significante pelo significante que se produz um efeito de significação, que é e essa é a parte importante, poesia ou criação. Em outras palavras, o advento da significação em questão. Olha só. Esse outro S, outro truque aqui, não é mais o significado, é a significação. A gente pode dizer, um significante tem um significado. Um signo é composto por um significante e um significado. Um signo se relaciona com outro signo. Esta relação pode ser metonímica, essa relação pode ser metafórica. Mas o conjunto dos signos, o conjunto mais extenso dos signos, produz uma espécie de versão ampliada do significado, que é chamado então de significação. E esta significação tem dois tipos. Um tipo que cruza a barra, que é o mais, e o tipo que não cruza a barra, que é o menos. Ok? Bom, eu li textualmente aí a página 69, a página 245 da instância da letra. Vocês perceberam o truque? Zero comentário sobre aquela fórmula intermediária. Nada sobre a imagem. Nenhuma alusão ao que teria acontecido com o Estatuto da Imagem nessa, assim, dupla relação. Ele, claro, vai levar a discussão para as relações, né, de significação, né, poéticas. E se elas não forem poéticas, elas são o quê? Antipoéticas? Como é que eu posso saber, Vivian, quais são os limites da poesia na linguagem? Né? Quer dizer, tem um indicador, agora vai começar a poesia, agora terminou a poesia, agora eu não estou mais falando poeticamente. A graça da poesia é que ela intervém, ela acontece ali onde a gente não espera. Né? Ela cria ressonâncias, ela cria efeitos que nem sempre são calculados. É muito difícil entender essa formulação do Lacan, mas, por outro lado, dizer assim, no varejo é difícil, mas no atacado, eu posso assim colocar uma linguagem descritiva, uma linguagem realista, um cinema, vamos dizer assim, de documentário, e do outro lado, aquele uso da linguagem que cria imagens que estão ausentes, que cria significações novas para as palavras, que não usa a linguagem no sentido descritivo. E daí eu digo, bom, isso é criação, isso é poética. Certo, mas eu vou poder argumentar que tem várias poéticas que não são poéticas, de novo, vivendo a imagem, né? que jogam com produção de imagens sobre o sujeito. Sei lá, o Antunes, dos Titãs, é um poeta que da sintaxe, né? Do jogo de sentido, mas não é imagético.
né? Ou pelo menos, veja, nós entramos numa seara que é difícil, porque nós estamos falando de algo metafórico, usando palavras muito metafóricas. Tá? A imagem que se produz. Em que nível se produz essa imagem? É uma imagem com forma? É uma imagem sem forma? Tem textura? É uma imagem visual? Não, é uma imagem acústica. Qual é a relação entre uma imagem acústica e uma imagem? Né? Veja, Edu, toda a questão é o estatuto da imagem no quadro de uma teoria da percepção, que o Freud tem e que o Lacan diz que ela não tem, que ela não quer ter, que ela não precisa disso para a psicanálise. Eu estou argumentando que para pensar os afetos, a gente precisa pensar o estatuto das imagens e que isso é lacaniano. Isso é Lacan desde o começo, né? Inclusive na experiência de dor. Alguém me lembrou, né, que no nosso encontro passado eu falei, não tem a dor lá no texto do Estágio do Espelho, mas tem. Alguém achou o momento em que o Lacan se refere à dor, então está valendo ainda mais, né? Bom, por onde nós vamos entrar com imagem nessa história? Sendo rigorosos com a afirmação do Lacan que temos que rever a estética transcendental. O que é, então, uma imagem? Como a gente pode definir imagem? Uma certa função tempo-espaço. Então, aqui, eu estou injetando de volta o elemento excluído na fórmula que gerou a metáfora e a metonímia. Dizendo, se a gente for seguir um passo aí, que foi intermediário, um passo para o lado, a gente chegaria nisso e aí adiantando um pouco as coisas, né? Essa relação que o Lacan escreve S e S', nesse momento, né, em 57, mais adiante ele vai refazer e dizer, olha, são dois significantes com propriedades distintas, o S1 e o S2. Tá, então a gente tem função e imagem, né? Está para a cadeia significante, né, posta dessa maneira, a cadeia significante indeterminada. Assim como a cadeia significante coordenada pelo fantasma, uma vez que eles não são necessariamente conjuntos, né, sempre associáveis, uma vez que é possível separar pulsão e fantasia. Produzindo, e aqui vai estar o nosso problema, um efeito de afeto. Um efeito de afeto que é um efeito do significante, do objeto A presumido aqui, portanto, a gente inclui esta fórmula, e da função tempo-espaço. Ok? E eu estou associando, vocês que deram o nome, alfa, né? Alfa, vamos chamar esse efeito, em vez de efeito poético e criativo, vamos dizer, englobando mais amplamente o campo dos afetos, né? E dizendo, olha, esse campo dos afetos, talvez ele possa ser organizado por essa distinção que o Lacan colocou, entre os afetos que cruzam a barra e os afetos que mantêm a barra. Tudo bem? Ou seja, afetos que têm que ver com a descontinuidade, com a iância, com o furo, com os efeitos inconscientes, os afetos ligados aos sintomas, por exemplo. E os afetos que, permanecem sem perfurar a barra de resistência à significação. Essa barra foi chamada também, né, é a barra de negação, né, ou de recalque. E aí, a gente chega vamos dizer, num uso possível para essa disjunção. Veja, não é mais afeto ou menos afeto. Cruzamos a barra ou não cruzamos a barra. Afetos que têm que ver com atravessamento de censura e afetos que mantêm a censura. Isso é muito importante, né? Então, a vergonha, que a gente estava discutindo com o Carl Leon no debate aí de terça e quarta-feira. A vergonha, o nojo, a culpa
São afetos que, de alguma forma, recalcam. Dizem, cale a boca, não diga, não partilhe, individualize, retenha para si, silencie esse afeto. E há afetos que, o Freud vai ser textual sobre isso, há situações em que a gente consegue produzir um afeto que ultrapassa a barreira. Qual é a situação modelo para isso? Não é o sonho, é o xiste. Quando eu conto uma piada e a piada dá certo, senão ela não é uma piada, o que nós estamos fazendo é um pequeno experimento de engenharia de cruzamento de barras, né? De barras de censura. E por isso eu acho isso sensacional, porque traz toda uma psicologia social para a conversa, né? Quem é que pode, em que situação, fazer uma piada? E quem não pode? E quem vai fazer a piada, você vai dizer, não, você não faz piada, eu brinco, você não brinca. Olha as relações de poder aí, né? As relações de discriminação, preconceito. Você piada com aqueles. Nós não, né? Nós somos aqui. Nós gozamos legal com eles lá, do outro lado. Você tem toda uma instrumentalização de uma criação que é compartilhada. E aí a gente vai ter que discutir justamente essas diferenças, né, entre o cômico, o chistoso e o humorado. Para começo de conversa... mas aí eu pulei uma parte, né? Para começo de conversa, então vou rápido nisso, mas vou voltar, né? O xiste é a 3 pessoas, o cômico é a 2 pessoas e o humor é a 1 pessoa. Uma pessoa pode gozar sozinha, né, do seu ato cínico, sarcástico, de humor cáustico. Todo mundo está achando horrível, mas aquela tá... Fiz um humor inglês, né? O cômico envolve uma certa comparação, e uma diferença com o outro. O humor é consigo, o cômico é com o outro. E o xiste combina os dois, é com o outro e com uma terceira pessoa em elisão, em exclusão, fora da nossa relação direta e imediata, né? Mas disse que eu pulei uma coisa que diz respeito justamente à teoria do sonho. O primeiro modelo de afeto nós vamos encontrar lá no sonho. E, então, vou repetir aqui, mas sinto que estou ficando mais organizado, se vocês confirmam, né? Estou dizendo as mesmas coisas, mas agora talvez elas façam um pouco mais de ordem e sentido, né? Mas, então, lá no sonho a gente tem processos primários, condensação, que o Lacan disse é o mesmo que a metáfora. E deslocamento, que o Lacan diz é o mesmo que metonímia. Então, estamos aqui na nossa conversa, né? Bom, aí o Freud começa a comparar o xiste com o sonho, e nessa comparação aparecem os seguintes fragmentos. O pensamento do sonho produz-se de uma situação plástica, enfim, que é o núcleo da imagem do sonho manifesta. Estamos, então, na ideia de que o sonho, uma imagem manifesta. Característica do trabalho do sonho é a substituição das associações internas, semelhança e conexão causal, pelas chamadas associações externas, simultaneidade, contiguidade espacial e semelhança sonora. São os mesmos termos aí do Kant. Transformação em algo representável, condensação e deslocamento. Uma quarta forma que foi tratada muito brevemente em interpretação dos sonhos, não importa para os nossos propósitos. Jesus, toda vez que parece que vão falar da coisa, ele diz, não importa para os nossos propósitos. Pula esse capítulo, isso não tem a ver. O que estaria nessa coisa desimportante? Como os pensamentos são reconvertidos em imagens sensíveis. Isso é uma coisa mágica, né? Quer dizer, como de pensar, eu, de repente, sou levado a criar uma imagem mental e, de repente, uma imagem visual,
que é a alucinação que a gente tem toda noite quando tem um sonho, esse pequeno cinema particular, né? Isso é um problema incrível, porque é um jeito inusitado da gente olhar para a teoria da percepção sem colocar a ideia de que a percepção exige uma espécie de consciência, a consciência põe atenção, a atenção tem os objetos são presentes, ou seja, sem tomar uma via não é epistemológica, é epistemógena, né? Sem olhar para o fenômeno da consciência como um fenômeno simultaneamente de conhecimento, que é o que o Kant está fazendo em Crítica da Razão Pura. Por quê? Porque nós estamos olhando para o fenômeno da percepção a partir da criação de algo que é a reconversão de forma, a mutação da forma, do pensamento para imagem. E se o Freud usa a expressão imagens sensíveis, temos que admitir a existência de imagens insensíveis. Imagens não sensíveis? Não sei. Esse elemento pouco importante, né, aparece, de fato, já mencionei isso aqui, né, lá no texto da interpretação dos sonhos, com a noção de consideração de figurabilidade, né? Aula! Rücksicht, Sicht do verbo sehen quer dizer olhar, né? Darstellbarkeit. Né? Darstell é apresentação. Rück é volta, retorno. Né? Então, isso tem que ver com olhar. Tem que ver com olhar vamos dizer assim, no rigor da letra da palavra, da expressão. E a apresentação é, tudo bem, literal, mas qual foi a tradução disso aqui? Figurabilidade. Qual era o termo esquecido na consideração do espaço e tempo no início da Crítica da Razão Pura? Lembra que eu falei em forma, né? Forma e conteúdo da sensação e grandeza. Grandeza e ânsia, vimos lá o problema da oposição e da negatividade. Ficou faltando? Aham! Vocês não acham isso incrível? Parece que tudo match. Podíamos combinar um encontro se fosse no... Como chama? Tinder, isso. O Tinder freudiano parece ter encontrado um match com o conceito de consideração de figurabilidade. Bom, se isso é verdade, a gente deveria reencontrar as características ou os traços essenciais da consideração de figurabilidade na nossa fórmula. Ok? Parece organizado, né? Se isso não é um truque retórico, nós estamos diante de um teste. Sim ou não? Match ou não match? Vocês são o Big Brother e dizem sim, fica paredão, ou não, vai embora. São 4 termos. São 4 termos que o Freud usa para descrever a consideração de figurabilidade. O primeiro, unidades que se intercambiam. Uma vez que no sonho há diversos planos de expressão, linguístico e imagético se entrecruzam. Estes são figurados, a noção de figuração ligada com a de plano de expressão, por diferentes vozes, iluminações, ângulos, personagens e texturas que se conectam. Essas são todas características da imagem, né? Mas que habitualmente a gente achata, né? São, assim, os cortes e planos sequências que vemos, por exemplo, no sonho da injeção de Irma. O salão com muitas pessoas é figurado desde a terceira pessoa. A investigação da garganta da paciente, uma perspectiva direta e inversa do olhar de Freud.
A conversa com os colegas médicos se vale da flutuação de vozes narrativas. E a aparição da fórmula química da trimetilamida figura como uma espécie de narrador impessoal e onisciente, passando do estilo pictográfico para o diagramático. Ou seja, unidades que se intercambiam são o quê? As cenas. Um sonho nem sempre se desenvolve numa mesma cena. Estava andando na casa. Daí, bom, de repente estava no rio. E aí veio minha mãe. E tinha uma voz ao fundo. Quer dizer, são sucessões, né? Voltando lá ao problema do Kant. São sucessões, mas que têm uma unidade dentro de si, cada uma delas. E uma unidade que é marcada por um afeto. Tudo bem? Isso depende, e voltando à ideia da consciência em associação com a figura do olho, do olhar. Né? Mais ou menos assim, as unidades que se intercambiam diz respeito a onde você coloca a câmera. De onde você vai filmar esse objeto. E em que linguagem expressiva ela vai se combinar para formar uma determinada totalidade. Que são essas unidades intercambiantes. Né? São elas que produzem assim aceleração, lentificação, sentimentos de paralisia, ou então um sonho muito típico, né? De que assim o barco não sai do porto. O carro acelera, mas a paisagem não anda. Eu ando, mas as pessoas vão indo e eu sinto que eu estou parado, mesmo me movimentando no próprio lugar. Ou seja, são experiências que remetem diretamente a como essas unidades intercambiantes são, assim, grupos de imagens que a gente associa com momentos do sonho. Isso faz parte da consideração de figurabilidade. Quando eu vou dar figura para o sonho, eu tenho que resolver esse problema. É como se eu fosse o diretor de um filme e eu tenho que dizer assim, quantos cortes eu vou colocar, eu vou alinhar. Qual a extensão do meu plano de sequência? E também, dos personagens, das vozes, da luz que vai compor cada uma dessas unidades. Eu acho que é razoável associar isso com o que a gente está aqui, né? Relação da imagem com tempo e espaço. Mas a consideração de figurabilidade tem uma segunda exigência, que é o que ele chama de subversão de valores psíquicos para o sujeito. Ou seja, podemos encontrar inversões de força e importância entre agente e paciente da ação. Por exemplo, denotados por processos como distância e aproximação, enquadramento e foco, movimento ou paralisação da imagem. Aí, sacaram que é um outro campo de consideração, que é o campo, vamos dizer assim, da dramaturgia. Né? Não é onde você põe a câmera, mas fórmula da trimetilamina, ela aparece parada. A imagem não está em movimento. Tudo bem? Nesse caso, se inclui os processos de modulação de afetos no sonho, as tensões e distensões de humor, os fracassos de figuração, como no caso dos sonhos de angústia que despertam o sonhador. Tão frequentemente ligados com... E aí a imagem se esvaneceu e eu comecei a me sentir caindo num buraco. Por que quando tem angústia, quanto mais angústia vai vindo, pior a figuração fica. A gente começa a sentir, por exemplo, né, sonhos que estão nas imediações da angústia. Estou numa praia, não tem sombra, é um sol, tudo parece parado e estou andando, mas não me sinto andando, mas está excessivamente luminoso. Ou sonhos em que está tudo escuro, não consigo enxergar,
Ou sonhos como eu estou no mar, estou sendo levado e eu não consigo ver o tamanho das ondas, e eu sei que elas vão me pegar, mas eu não tenho a imagem da coisa. Pensem no pequeno Hans e como foi um grande avanço para ele encontrar um cavalo mordedor. Porque antes que a coisa estava pegando, antes que ele tinha o pavor noturno, que não sei dizer o que é, e porque não tem uma imagem que se fixa a angústia. Então, se a angústia é esse sentimento, esse afeto fundamental, a gente vai dizer, ele é fundamental porque ele está assim no limiar, no limite da figurabilidade. Daí que se possa aproximar esse processo do circuito pelo qual afetos de angústia ou prazer se qualificam como emoções de caráter tônico ou átono, que evocam sentimentos sociais como as sensações de realidade, familiaridade, tédio, atraso ou estranhamento. É o que o próprio Lacan chama de sentimento de realidade, e que vai aparecer nos sonhos, especialmente quando a gente for falar do luto, vamos analisar esse tipo de sonho, né, que são os sonhos hiperrealistas. São sonhos em que o modelo é a barba do tio Joseph, em que algo começa a ficar tão pronunciado, tão brilhante, a adquirir, né, força de realidade. Mas olha que paradoxal, ninguém viu uma barba brilhante até hoje. Né? Uma barba, podia ser comprem no Natal a barba do Papai Noel que ilumina, né? O kit do kit. Mas essa ideia de quanto mais bright, quanto mais luminoso, mais real, é um desses truques do inconsciente. Transforma nexos de aproximação em causalidade, ou lê a causalidade por nexos de aproximação. Bom, essas são, então, as subversões dos valores psíquicos para o sujeito. Não? A gente pode dizer, essa subversão dos valores psíquicos parece estar orientada pela incidência do objeto A, pela proximidade do objeto A, pela proximidade antes do objeto A, daquilo que dá assim, o caminho para ele, que é o furo. Então, subversões dos valores psíquicos são moduladas, mediadas pela fantasia, porque uma fantasia entra entre dois significantes. E a gente pode dizer, os dois significantes são aquilo que compõe uma unidade de valor. Ok, tá combinando. Se eu não estou forçando demais a mão. Vamos ver o terceiro elemento que Freud estabelece para falar na consideração de figurabilidade. Ele diz, efeito de significação. Né? Olha só, nesse caso, Freud não se refere a um sentido claro e organizado e definido no sonho, mas a sua recepção, com mensagem determinada por um efeito estético e psicológico causando no sonhador enigma ou revelação, nitidez ou ambiguidade, suspense ou aumento de atenção, efeitos que se reúnem em torno do que ele chama, o próprio Freud chama, no texto da interpretação dos sonhos, de efeito poético. Né? E ali é uma parte difícil do texto, porque ele parece ter uma ciência do que é poesia, né? Ele parece dizer assim, todo mundo sabe que poesia é assim. Então, poesia tem que ter rima, poesia tem que ter uma forma assim bonitinha, e isso o sonho busca refazer na sua consideração de figurabilidade. Né? Ele procura, portanto, um efeito poético, um efeito de significação, que é aquilo que assim o sonho costuma deixar na gente quando a gente acorda. Isso é muito interessante, eu nunca vi nenhuma pesquisa que se detivesse nesse ponto. Né? Mas na clínica a gente escuta relatos do tipo, e daí vem uma motosserra e cortou ao meio aquele meu amigo querido, e veio um carro, passou em cima do professor de Lacan, e daí acordei com uma sensação tão boa, tão leve. Você fala, este sonho levou você... Eu falei, é verdade, o sonho tinha tudo para me deixar assim, angustiado, um sonho péssimo, mas
mas eu saio dele, eu saio com uma reminiscência, com um efeito de significação. Vocês estão vendo que isso parece ter uma relação com o humor, que pode ser extremamente assim, resolutivo, pode ser aliviante, ao passo que tem aquele outro sonho em que eu vejo minha mãe querida passando pão na manteiga, me dando como eu sempre gostava que ela fazia naquele ano em que o Palmeiras foi campeão, e você acorda em pânico. Diz, o que está acontecendo? Ela tem algo errado, o pão estava envenenado. Não, estava tudo certo. Estava tudo bem figurado, mas há algo na composição, no conjunto, deixa uma Stimmung. Né? Stimmung é uma palavra que a gente discutiu lá com o Cauleon, né? Difícil tradução, porque pode querer dizer tanto disposição. O Heidegger comenta esse termo como disposição. Né? Estou inclinado a. E que o Freud fala na sua teoria do xiste. Ele diz para você contar uma piada boa e que encaixa, você precisa capturar a Stimmung, que está todo mundo, vamos dizer assim, inclinado a rir disso e não daquilo. E daí você diz aquilo que cai na boa atmosfera. Né? E Stimmung tem a ver também com a voz. Né? Stimmung, acho que é voz, né, Renata? Voz. Então, é a voz da situação, não é só a voz de é a voz atmosférica, né? A voz que fala num poema, aquela voz que atravessa um conto de horror do Poe, ou do Hawthorne, ou do Hoffman, efeito de significação. Acho que vocês vão conceder que esse efeito de significação é exatamente o que nós estamos aqui delimitando com esse menos ou a mais, esse efeito poético, o que é que eles estão chamando de poético, e que nós estamos traduzindo por efeito de afeto. Né? Efeito de afeto, que o nosso objetivo aqui é tentar assim, qualificar, né? Porque existe uma boa teoria dos afetos no Freud, no Lacan, mas ela é desorganizada, ela não hierarquiza, não fica claro de quais efeitos estão ligados a quais qualidades. Ou seja, falta essa bagunça, ética demonstrada à maneira dos geômetras, falta um Spinoza, que vai mostrar lá, são 48 afetos, e a gente mostra que eles são feitos exatamente assim, e daí, bom, fechou o assunto. Claro que eu não quero fazer isso, mas eu sonho com Spinoza, quando eu me meto com essas coisas. Bem que podia ter assim, um Spinoza que mostra como que os 48 se distribuem. Bom, quarto elemento da figuração, consideração de figurabilidade. Vejam só, ele chama de indução recíproca. Talvez tenha sido esse o ponto que levou o conceito a ser traduzido por consideração de figurabilidade. Ou seja, um certo cálculo de qual seria o termo exato que poderia representar com maior economia o maior número de pensamentos oníricos que convergem para a produção do sonho. Né? E aqui a gente encontra uma condição super importante para a clínica, né? Uma justificação para uma coisa que a gente faz intuitivamente e que, a rigor, não haveria motivo para fazê-lo dessa forma e não de outra, que é concisão. Né? Eu li uma pesquisa recente, como reconhecer um mau terapeuta. Vocês adivinham, né? Qual? First of all. Fala, Gil. Exatamente, fala demais. Fala demais. Não gosto daquele terapeuta, porque ele fala demais. Ele se mete. Bom, e aí a gente vai dizer, às vezes a gente tem que falar bastante. Acho que também estabelecer um código de não, fala muito, fala pouco, é meio tolo, porque isso tem uma grande valência cultural. Né? Acho que é um dos efeitos da nossa colonização francesa é que a extensão de palavras do brasileiro, a forma como a gente ocupa, né, a falação cotidiana é muito diferente de um finlandês e um francês. Né? O nível de assim, reflexão para você dizer uma bobagem no Brasil é bem elástico. Né? Em outro lugar você pondera mais. Bom, isso é completamente cultural. Né? Então, essa ideia de que existe por trás disso um princípio meio injustificado, que é uma boa interpretação, é aquela que
com o menos possível, alcança o mais. Né? Com um respiro, com uma palavra, com um gesto, com uma alusão, uma entonação. Tem gente especialista nisso, né? E daí a pessoa diz, esse é um diferente, agora entendi. Né? Mas isso está no princípio geral do xiste. Um bom xiste não pode ser um xiste alemão, né? Conhece o xiste alemão? Que a pessoa ri quando você conta, depois ela ri quando você explica, e daí ela ri quando ela entende quando chega em casa. Olha só que coisa interessante, né? Péssimo, péssimo. O xiste alemão acabou de ser exemplificado em ato, né? Mas, enfim, concisão. Como o sonho, para conseguir produzir essas imagens, e pelo próprio fato de que elas são pensamentos condensados, essas imagens têm que ser mínimas. Né? Elas têm que ser produzidas por o que ele vai chamar de gasto mínimo. Né? Gasto é a expressão-chave para a gente sair aqui do sonho, da análise do sonho, e ir para a análise do cômico, xiste e humorado. Tudo bem? Bom, o que a gente pode dizer é que esse quarto elemento ele pode ser associado com o que o Lacan, né, chamou de a bateria elementar, a cadeia mínima, né, o par ordenado, significante mestre e significante do saber. Então, os 4 elementos, né, da indução recíproca, que acho que cabe muito bem para descrever o que está em jogo no conceito de cadeia significante. Né? Que, em geral, o Alfredo tem ótimos, o Alfredo Edelstein tem ótimos desenvolvimentos sobre isso. Porque, em geral, a gente pensa a cadeia significante apenas com uma volta, né? Que é a volta que faz do retorno do ponto de bastiamento para a produção da significação. Né? Como se a gente tivesse sempre ressignificando, como se o único processo, né, na significação fosse o retorno. Né? Parei de falar, chegou a mensagem. Parei de falar de novo, concluí a mensagem. Parei de falar, ops, agora entendi. Né? Isso, de fato, ajuda a gente a pensar a nossa função de escuta como uma função de interpretação, que é basicamente indicar ou modificar o ponto de bastiamento da cadeia significante. Dizer, opa, escute esse ponto. Conclua a partir desse ponto. Não precisa dizer tudo. O que você já disse formou um novo sentido aqui. Então, a gente está sempre, né, reduzindo a significação por um processo de trás para frente. Mas a segunda volta é mais rigorosa porque ela compreende aquilo que o Freud chamava de representação meta. Né? Que é o seguinte, quando a gente está falando, a gente não pensa na próxima palavra e eu penso no próximo elemento. A gente não faz isso nem quando fala, nem quando lê. Se alguém falar assim, vai ter sérios problemas para ser compreendido. Né? E é justamente nessa segunda volta que a gente entende o truque da compreensão, que é essa representação meta, é a imagem acabada do que você quer dizer no conjunto de representações que você precisa produzir para produzir essa unidade. Ou seja, a unidade ela é feita em adianto, não só em retorno. Ela é aquilo que eu estou visando, que eu estou assim, a representação meta. É aquela que termina a minha frase antes que eu a pronuncie. Entenderam? Quer dizer, eu já estou caminhando para ela, com algumas exceções, né? Tem casos em que a gente
perde a representação meta, e uma das ideias é que na associação livre a gente tenta driblar um pouco esse busca, né, desse pensamento dirigido, como diria Jung. Então, a indução recíproca é a ação conjunta de ressignificações, tá, que vão se produzindo a cada novo termo que é colocado, com a imagem antecipada do conjunto completo. Entende? Essa imagem antecipada do conjunto completo é essa coisa que atrapalha tanto a nossa vida e tanto a nossa escuta, que é assim, o que eu quis dizer, o que eu queria dizer. Mas que gato que você queria dizer? Como é que você sabe o que você queria dizer completamente antes de terminar de dizer? A gente sabe. E esse é um truque, um efeito alienante da consciência. A gente é levado a crer que a gente possui esse sentido antes dele se realizar, antes dele se pôr numa relação de proferimento, elocução ou comunicação. Ele já está aqui. Esse é o pressuposto mentalista, né, que os teóricos da comunicação às vezes exageram ao pensar que o que eu quero dizer já está todo na minha cabeça, e daí eu transmito isso para a cabeça do outro, o outro decodifica mensagem recebida. Percebam que esse modelo de comunicação, ele contém um modelo sobre afetos. Eu tenho o meu afeto, ele está aqui, e daí eu vou passá-lo para o outro, e o outro vai receber esse afeto que eu tenho, né? Agora, experimentem pensar o afeto com essas duas propriedades, ou que aqui o Freud juntou com a noção de indução recíproca. Experimentem pensar isso no tempo, espaço, experimentem pensar isso no que a gente chamou de efeito de significação, indução recíproca, efeito de significação, e a subversão dos valores psíquicos, né, para o sujeito. O que a gente teria? Né? Quer dizer, os nossos afetos, eles vão se definindo pela relação que eles têm com o efeito que eu percebo se produzir no outro, a partir do que eu estou dizendo. Mas, ao mesmo tempo, eles se determinam pelo efeito pré-concluído que eu antecipo no outro antes de dizer. Que, por exemplo, né, quando a gente olha para certos aspectos da projeção, uma forma de falar desse sentido acabado antecipado, é dizer, é um sentido projetado, né? É o sentido paranoico, é o sentido em que ela está, vamos dizer assim, depositado e suposto no outro antes que eu o produza, né? São os afetos que facilmente são instrumentalizados, né? Tanto política, quanto ética, quanto moralmente. O outro te odeia, sabia disso? Ela me falou, sim, Renata, aquele whisky ontem acabou com você me odeia por isso. Bom, na medida que você supõe que o outro sente X, você antecipa afetos que produzem afetos reais em você. Tudo bem? Quer dizer, como a gente tem um entrançamento, né? Um entrançamento tão prospectivo e retrospectivo na determinação dos afetos, tá? Na modulação dos afetos, na mediação dos afetos. Nós vamos até as 4h30? É isso ou vamos em frente? Não, vamos parar aqui. É melhor Beans, porque senão já estamos aqui na hora. O que vocês acham? Marquei o ponto? Big Brother? Paredão? Gol. Gol, azul, também. Os três. Acho que semana que vem eu estou esperançoso com o cômico. Leiam esse último capítulo do livro dos Xistes, que é sensacional, e eu vou chamar já a atenção de vocês, né? Leiam e persigam 3 teorias que estão presentes ali. A primeira é a teoria da mímica da representação, né? Que foi reinventada
contemporaneamente deu um maior rolo por aqueles caras que acham, como é que é, do pupila do olho, aqueles que leem se o cara está mentindo ou não, e etc. Eles estão usando essa teoria aqui, né? De que quando você assiste o outro, você replica muscularmente os afetos que você está lendo no outro de uma maneira muito reduzida, né? Então, movimento de olhos, extensão de boca e etc. O Freud estava no começo dessa coisa. Mímica de representação. Persigam essa teoria lá. Segundo, outra teoria esquecida. Dizem que eu virei psicólogo depois que eu comecei a falar em empatia. Mas tá lá no Freud, uma teoria da empatia. Está dentro desse capítulo que eu estou pedindo para vocês lerem, né? E ela tem que ver com assim a teoria do gasto. Né? A empatia tem que ver com economizar certas coisas. E terceiro lugar, né, prestem atenção à teoria do gasto. Né? A teoria do gasto por empatia ou do gasto próprio. Vamos discutir o que é isso. Né? Gasto de representação e gasto de atenção e gasto de abstração. Tem toda uma economia dos afetos, né, na verdade, dos sentimentos, ligado a esses três tópicos. Tá? Então, a gente se encontra na semana inteira. Então, semana que vem nós temos, seria 4, né? 4. Então, vamos lá. Embalar agora. Diga, opa, perguntas. Opa, é um xiste alemão ou um xiste... Manda. Gostei. Elaborado, é translinguístico. Então, chama-se... o último capítulo de Xistes e sua relação com o inconsciente. E esse capítulo chama especificamente... não é o xiste como um processo social, né? É o cômico. Oi. A gente até enviou, mas